Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 65. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 10 horas e 18 minutos da sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, gravaremos esse episódio, nesse calor horroroso que está fazendo no presente momento. Estamos derretendo às 10 da manhã. Não é possível. 10 da manhã e já estamos derretendo, Tanguy. Não aguento mais. Como é que faz para encarar esse calor imenso de, meu Deus, nessa massa de ar quente, nessa onda de calor que a gente está enfrentando nos últimos dias? Dito isso, tudo bem, Tanguy? Vamos nessa. Eu precisava desabafar, desculpa. Cara, eu tava achando que a gente ia começar o Petit Weather, o Petit Meteorologia aqui. Daniel Souza, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Deixa aqui as boas-vindas também ao pessoal que nos acompanha, né? Pessoal que tá aqui nessa live do YouTube, de onde sai a gravação, e o pessoal também que nos acompanha lá pelo podcast. Deixa apenas um lembrete, Daniel Souza, que agora o Petit Jornal tem um canal de cortes, né? Então, acessa lá o canal de corte do canal do Petit Jornal. O link vai estar na descrição desse episódio. Se você se inscrever lá pra gente, vai ser um imenso prazer e vai ajudar muito a gente. Daniel Souza, vamos para esse Petit Invest de número 65, que é um oferecimento da Rio Claro Investimentos. Hoje a gente vai falar muito, né, sobre o papel da Europa, né? Como é que está a Europa no sistema internacional, como é que está a Europa em termos econômicos, o que a gente pode esperar da Europa daqui para frente. E, naturalmente, a gente está vislumbrando, portanto, uma mudança estrutural, né? Assim, é um continente que teve muita importância, segue sendo muito importante, segue sendo muito rico, vai continuar sendo rico, mas está perdendo importância relativa e, naturalmente, isso impacta também na dinâmica de investimentos. Não sou eu, não é o Daniel, que vai te dizer o que você tem que fazer com essa informação, mas a gente tem a Rio Claro para te indicar, um grupo ali, que, né, uma equipe que tem toda a capacidade de direcionar seus investimentos para você cumprir os seus objetivos. É você que determina os seus objetivos junto a eles, seus objetivos de se aposentar, fazer uma viagem, comprar um apartamento, trocar de carro, o que você quer fazer com seus investimentos, procura lá a Rio Claro, o link está na descrição desse episódio. Daniel Souza, ao longo dessa semana agora, a gente viu algumas notícias inusitadas, né, vindas principalmente da aproximação entre Estados Unidos e Rússia para tratar da Ucrânia, que deixaram a Ucrânia de lado, que já é uma informação bastante inusitada, mas também deixando a Europa de lado, né? Deixar a Europa de lado é inusitado pelo histórico que a gente tem de uma parceria entre Estados Unidos e Europa, muito intensa ao longo das últimas décadas, né? A gente está falando de muito tempo de parceria, um antagonismo entre Estados Unidos e Rússia, e de repente a gente tem a impressão de que a Europa ficou absolutamente de lado. A Europa, inclusive, se reúne ali para tentar, né, sendo convocada pelo presidente da França, né, em Paris, uma conferência para tentar discutir o que a gente vai fazer, como é que vão ser as ações. E isso reforça ainda mais a ideia de que a Europa está meio à deriva, ela está meio boiando com relação ao sistema internacional, pelo fato de que não sai nada dali de muito concreto, você tem uma série de divergências, para onde que a gente vai, o que a gente faz, a gente vai mandar tropas, não vai mandar tropas. A Europa, portanto, ela parece perder muita importância. Como é que você vê isso, né? Você reflete economicamente, é um reflexo econômico? Queria te ouvir sobre isso. Tanguy, me parece que é um reflexo econômico. Aliás, quando a gente pega os dados, isso fica ainda mais palpável, mais visível. Em 1980, os países que compõem a União Europeia representavam algo em torno de 30% do PIB mundial, né? Mais precisamente entre 28 e 29. E em 2024, esses mesmos países representam pouco mais de 14% do PIB mundial. Ou seja, a Europa está sendo claramente diluída no cenário internacional, está perdendo peso, está perdendo importância no cenário internacional, ainda mais quando você compara com outros players importantes. Soma-se a isso uma Europa que não tem mais o poderio militar relativo que tinha no passado, que teve em outras épocas. Isso ajuda a explicar por que a Europa tem sido colocada cada vez mais de lado. Quer dizer, uma Europa
que tem muita dificuldade de crescer, tem tido ao longo das últimas décadas, cresce bem abaixo da média mundial, bem abaixo da média dos Estados Unidos, vai se tornando cada vez menos relevante do ponto de vista inovativo, vai se tornando cada vez menos relevante do ponto de vista de novas empresas, novos negócios, de investimentos em diferentes países. E tudo isso somado ajuda a explicar uma Europa que é cada vez menos relevante no cenário internacional. É claro que a Europa continua rica, é claro que a Europa tem um PIB per capita elevado, é claro que a Europa tem ainda um peso. Mas o nosso ponto aqui é o seguinte, é um peso muito, mas muito menor do que era há algumas décadas. E a tendência é continuar. A Europa vai continuar perdendo peso na economia mundial ao longo dos próximos anos, aliás, ao longo das próximas décadas. Algumas projeções, se a gente levar lá para frente, para daqui a 50 anos, apontam que entre as 10 maiores economias do mundo, apenas uma economia europeia estará presente e será a Alemanha. E essas projeções indicam que a Alemanha vai estar ou na 8ª ou da 9ª posição, dependendo da projeção. Todos os outros países europeus que hoje figuram entre as 10 maiores economias do planeta não estarão mais presentes. O que é interessante, Daniel, é que não é a gente que sabe disso, não é um instituto de pesquisa, todo mundo sabe disso, né? A Europa sabe disso, a Europa está percebendo que há um problema gravíssimo com relação à capacidade de continuar crescendo. Mais uma vez, você tem um PIB per capita muito elevado, isso vai se manter, você tem empresas muito poderosas na Europa, claro que isso vai manter uma relevância da Europa como bloco, mas talvez não mais no centro do picadeiro internacional. A gente tem outros atores que estão ali, a gente não está nem falando apenas em termos de pujança econômica. Por exemplo, a Rússia ela não é tão pujante economicamente quanto a Alemanha, mas ela tem outros elementos de força, como por exemplo a força militar. A Europa, na verdade, ela foi pega no contrapé, porque ela confiou desde a Segunda Guerra Mundial numa aliança com os Estados Unidos, uma aliança que permitia que ela não precisasse investir tanto assim no seu exército, no seu poder por conta própria, sempre numa ideia de que a gente vai agir em grupo, e de repente os Estados Unidos falam assim, olha, esse grupo, eu não quero mais sustentar esse grupo, e a Europa ela fica no meio do caminho, né? Ela oferece, portanto, um Estado, ela tem estados muito grandes, estados pesados, estados que, no final das contas, perderam capacidade de ser competitivas, capacidade inovativa, e tampouco tem esse poder militar, de modo que a Europa, Daniela, está cada vez mais perdendo aquele espaço que tinha meio garantido na mesa de negociações. Isso ficou muito simbólico, né? O momento no qual os Estados Unidos e Rússia se reúnem, né? Se reúnem sem sequer trazer a Europa para essa mesa de negociações. Agora, Daniel, você consegue vislumbrar uma saída para a Europa? O que a Europa poderia fazer? Qual seria o antídoto para esse cenário que a Europa vive hoje de perda de relevância? Olha, existem algumas alternativas. A primeira delas seria justamente abrir a Europa à imigração. Veja você, a imigração é uma forma de rejuvenescer a sua economia, de oxigenar, de aumentar a sua capacidade de crescimento, a capacidade de implementar novos negócios, de inovar, de ampliar a arrecadação do governo. E isso acaba sendo algo fundamental. Aí você pode me dizer, puxa, mas os europeus estão incomodados. Bom, se eles estão incomodados, eles têm uma alternativa, eles podem ter filhos. Se eles não querem ter filhos, o que é uma decisão absolutamente legítima de uma sociedade, no âmbito coletivo, no âmbito individual, enfim, eles precisam de uma alternativa para isso. E uma alternativa para isso é justamente receber mais imigrantes. Um outro mecanismo que também pode ser utilizado é a celebração de acordos comerciais. Acordos comerciais podem oxigenar a economia europeia, podem abrir novas rotas de comércio, podem realmente ampliar negócios, aumentar a eficiência, também é uma alternativa. Uma alternativa... E só para complementar aqui, Daniel, desculpa te interromper, mas não é uma coisa ou outra, né? Não. Me parece que a Europa ela vai precisar de tudo isso. Ela vai precisar se abrir para imigrantes e fazer acordos comerciais e outras medidas que certamente vão ter que ser pensadas também. Outras medidas que de alguma forma também facilitem, reformas que de alguma forma facilitem, né, a realização de investimentos, a inovação, a construção de novos negócios e assim por diante. A Europa hoje ela tem países muito endividados que acabam tendo uma capacidade de investimento muito menor do que esses países tinham no passado.
Isso, em parte, é explicado pelo baixo crescimento econômico e pelo envelhecimento populacional. Você começa a ter uma economia que cresce menos, aí os governos não têm um crescimento de arrecadação tão forte, você acaba tendo um envelhecimento populacional. Como é que você resolve isso? Imigração, rejuvenesce o país. Aumenta a expectativa de vida, né? Você tem uma expectativa de vida cada vez maior, as pessoas passam cada vez mais anos, décadas aposentadas, a conta não vai fechar mesmo. Agora, Tanguy, se você tiver uma Europa que vai ter que reduzir investimentos em uma série de áreas para aumentar investimentos militares, uma Europa que vai se fechar à imigração, uma Europa que não consegue celebrar acordos comerciais, até o acordo entre Mercosul e União Europeia, que é um acordo relativamente simples, porque a gente está falando de um acordo na União Europeia com um bloco que é pequeno, que tem um número de países muito pequeno. Se a Europa não consegue fazer um acordo comercial como esse, se a Europa não quiser receber imigrante, se a Europa tiver que cortar investimentos em uma série de áreas para aumentar o investimento militar, aí fecha a tampa e espera o destino que será se tornar balneário de bilionário chinês, de bilionário americano, de bilionário indiano, e pessoas que vão ter ali na Europa as suas casas de veraneio. Você vai ter uma Europa que vai depender cada vez mais de turismo que as pessoas acabam se sentindo atraídas pelos museus, pela cultura, pelos restaurantes, pelos serviços que a Europa oferece. E isso, em parte, já está acontecendo, inclusive. Quer dizer, você tem uma Europa que é cada vez mais dependente do setor de serviços, que é cada vez mais dependente da injeção de capitais, de recursos que vêm, seja dos Estados Unidos, seja de países emergentes de crescimento mais acelerado. E uma coisa que é uma variável que a gente não tem como saber ainda, mas é também, Daniel, o que eu quero dizer, a gente não tem como saber onde que isso vai dar, né, qual vai ser o resultado disso, mas é um enfraquecimento constante da União Europeia. Quero lembrar que nós temos das duas principais economias europeias. A gente tem uma Alemanha que passa por eleições depois de amanhã. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 21 de fevereiro. As eleições na Alemanha acontecem nesse domingo. Certamente a gente vai ver uma AfD, né, uma extrema-direita alemã absolutamente anti-Europa, ganhando ainda mais espaço. Esse é o prognóstico, claro que ao abrir as urnas, sabe-se lá o que vai acontecer, mas a tendência é que ganhe mais espaço. Inclusive com uma CDU, Daniel, que sempre foi um partido muito pró-Europa, tendo um candidato, que é o Friedrich Merz, cada vez mais tentando buscar os votos dessa galera e, portanto, puxando o seu próprio partido mais para a direita. Sabe-se lá se isso vai se tornar, portanto, uma alternativa também anti-Europa. A gente tem uma França com um presidente emparedado, tem um mandato longo ainda, mas também com uma extrema-direita, crítica à Europa, que também dá demonstrações ali de crescimento, que pode ganhar cada vez mais espaço. O Reino Unido saiu da União Europeia. A gente tem uma Itália que mantém uma estabilidade ali meio estranha, né? A gente não está muito acostumado a ver, que adere à União Europeia, já é parte da União Europeia desde a fundação, mas está ali abraçando a Europa, mas a gente também não sabe por quanto tempo. Então, a Europa ela parece meio sob risco, inclusive do ponto de vista institucional, né? E esse é um ponto que a gente vai ter que ver como é que vai se desenvolver ao longo dos próximos anos. É verdade, a Europa, num certo sentido, vai ser convidada a aprofundar a integração ou então abandonar a integração ou regredir, retroceder na integração. É interessante porque, nesse presente momento, os países que estão mais comprados com a ideia de União Europeia, Tanguy, veja você, são os PIGs. Aqueles países que estavam enfrentando muitas dificuldades há uma década e meia atrás, países como Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Irlanda, estão muito comprados na ideia de União Europeia. E uma sinalização que eles têm feito para esses países do centro, Alemanha, França, etc., é o seguinte: oi, eu tenho algumas sugestões aqui para vocês. Né? Inclusive, essas sugestões, veja você, foram feitas por vocês. Por que vocês não fazem exatamente as reformas que vocês me mandaram fazer há pouco mais de uma década? Acho que isso poderia resolver o problema fiscal na Alemanha. Acho que isso poderia também resolver o problema fiscal na França. Poderia oxigenar a economia de vocês, poderia recuperar capacidade de investimento. Hoje, a gente vive um momento absolutamente curioso onde o jogo virou. E esses países estão vivendo momentos relativamente bons, né? Portugal, Espanha, Grécia têm vivido bons momentos, a Irlanda, e muitos deles, inclusive, impulsionados pela imigração. Quer dizer, no caso de Portugal, é muito ilustrativo isso, como a imigração tem aumentado o crescimento da economia portuguesa, rejuvenescido o país e aumentado a arrecadação de impostos. Não tem muito segredo, tem que reforma, imigração, acordos comerciais, é o melhor que dá para fazer no que diz respeito à Europa. Agora, a Europa fará?
acho que esse cenário não é exatamente o mais provável. Então, o que você está dizendo é que a gente tem que pegar a expressão pimenta nos olhos dos outros é refresco e traduzir para o alemão, para o francês e mandar uma cartinha para a Europa, é isso? Exatamente isso. Quem sabe eles não fazem algumas das reformas que eles mesmos patrocinaram há pouco tempo atrás. Pois é. E outra coisa também, Daniel, diante desse cenário diplomático, é naturalmente tentar agir o máximo em conjunto possível, que é uma enorme dificuldade. Mais uma vez, a gente teve uma reunião na última segunda-feira em Paris, que não foi da União Europeia toda, que a gente já sabe que teria muita divergência, por apenas alguns poucos atores, e você já teve divergência. Tem país que diz que vai mandar tropas, como é o caso do Reino Unido, que já não é mais da União Europeia, mas esteve presente, e você tem uma Itália, por exemplo, que diz que não vai mandar. Então, nem a capacidade de agir conjuntamente mais a União Europeia vem tendo, cenário bastante difícil. Mais uma vez, Daniel, isso impacta no cenário de investimentos, como é que a dinâmica de investimentos vai se dar agora. A gente tem áreas do mundo que são muito dinâmicas para investimentos nesse momento, e é por isso que é importante que você conte com alguém do seu lado que saiba fazer esses investimentos. Fica a nossa indicação dos nossos super parceiros da Rio Claro Investimentos. É um pessoal que está muito antenado no que está acontecendo internacionalmente, né, Daniel? Eu vejo muitas vezes o pessoal que lida com investimentos que acaba focando muito no cenário também, no cenário brasileiro, no máximo americano e tudo. E a gente sabe que a Rio Claro ela tem essa enorme vantagem de, além de estar muito antenado no que acontece no Brasil e nos Estados Unidos, claro que tem que estar, olha muito para o resto do mundo também, o que pode dar excelentes insights para investimentos e algo mais estruturado. Link no descritivo, né, Tanguy? Tá lá, precisa de um super atendimento, principalmente eles sabendo que vocês chegaram pelo Petit Jornal. Daniel Souza, segunda-feira de manhã temos mais um episódio, né? Segunda-feira a gente tem 2 episódios, um de manhã e um de noite, porque os assuntos não estão faltando, aliás, tem muita coisa para ser dita. A gente se vê lá, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.